Próximo destaque de hoje, o inquérito das fake news relatado pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal completa 4 anos de atividade sigilosa. A investigação foi aberta em 2019 pelo então presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, para apurar supostas notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações que atingem a honorabilidade da corte e de seus integrantes. A legalidade do inquérito, no entanto, tem sido debatida por políticos e membros do judiciário. Para falar um pouco mais sobre o inquérito das fake news, nós vamos entrevistar agora André Marcília dos Santos, que é advogado constitucionalista especializado em liberdades de expressão e imprensa. Doutor André, boa noite. Obrigado pela entrevista. Boa noite, meu caro, a todos da bancada e ao público espectador da Jovem Pan. Um prazer estar aqui com vocês. Na opinião do senhor, doutor, já deveria ter sido encerrado esse inquérito? Há muito tempo. A pergunta é se deveria ter sido instaurado esse inquérito. Eu acho que ele deveria ter sido encerrado sem dúvida alguma. Até agora, nós não sabemos a que veio e nem até onde vai. E isso é completamente irrazoável para um inquérito dessa magnitude. Cláudio Dantas, sua pergunta, Dantas. Marcília, você está lembrando essa efeméride infame, né? É a primeira efeméride infame que temos de lembrar neste ano, a instauração desse inquérito das fake news. O que me chama a atenção, e eu vi, você tuitou mais cedo, por isso até te pedi para vir aqui ao programa trazer informação, trazer a tua perspectiva para os nossos espectadores, que é sempre muito equilibrada e muito técnica. Afinal de contas, temos 4 anos de inquérito aberto. Qual foi o resultado desse inquérito? Ele chegou a alguma conclusão? Quem foi denunciado? Quem, sei lá, virou réu? Quem foi condenado? 4 anos de inquérito. Eu me lembro que inquéritos da Lava Jato, inclusive, quando ficavam abertos por mais de um ano, eram encerrados, né? Quando ele, sem uma conclusão, vários ministros, inclusive o ministro Gilmar Mendes, diversas vezes, despachou, olha, vamos encerrar esse inquérito, está aberto há mais de ano, então não chegou a conclusão nenhuma, encerra-se. Mas nesse caso não, nós temos um inquérito eminentemente político, 4 anos abertos. Afinal de contas, qual o resultado desse inquérito, André? Boa noite, Cláudio. Prazer estar aqui, obrigado pelas palavras. Olha, o inquérito, ele se justifica pela justa causa e por ter um prazo determinado. Então, dentro daquele prazo, ele faz sentido para que haja investigações. Muito bem, não é possível que a gente tenha 4 anos de investigações que não saibamos aqui de que são essas investigações. Nem os investigados conhecem o inquérito. O sigilo, ele não recai apenas para o público em geral, ele recai inclusive para os investigados, para as pessoas envolvidas. Ninguém sabe exatamente por que está sendo investigado ou até mesmo se está sendo investigado. E isso é uma completa aberração jurídica e não pode seguir. É necessário que, se ele está sob sigilo, o STF preste contas à população das razões desse inquérito durar tanto tempo, das razões desse inquérito investigar determinadas pessoas e não chegar na prática a lugar nenhum. Como você bem disse, Dantas, afinal, qual é o resultado das investigações ou de qualquer das investigações feitas nesse inquérito? Até hoje, se prendeu quem? Até hoje se desbaratou qual tipo de quadrilha, qual tipo de indústria das fake news foi desbaratada durante esses 4 anos? Qual tipo de ato antidemocrático foi resolvido? Se esse inquérito fosse de fato eficiente, ele teria evitado, por exemplo, os atos de 8 de janeiro, que pegaram todos, inclusive o STF, de surpresa. Porque ele não serviu para identificar durante esses 4 anos as pessoas que estariam envolvidas nesses atos. Então, é necessário, como a gente está falando aqui também, não só de potenciais ilegalidades existidas dentro do âmbito desse inquérito, nós estamos falando também de gasto público. Esses inquéritos custam aos cofres públicos, e eu não sei exatamente quanto, mas tenho a convicção de que não é pouco. Então, o STF, os ministros, tem de dar satisfação à população dentro desses 4 anos, o que efetivamente foi investigado, por que permanece ainda em sigilo e aonde eles querem chegar com isso. Senão, o que temos de concreto no trâmite desse inquérito é apenas o exercício
de um poder irrazoável por parte do Judiciário, especificamente da Corte do STF. Doutor Marcília, pergunta agora de Tiago Pavinato. Marcília, como vai? Bom, a gente está vendo aqui um inquérito Titiolina, né? Ou inquérito Brasileirinhas, depois que abre, nunca fecha. Esse episódio, ele evidencia que nós vivemos num estado de exceção, ou seja, nós vivemos um ato institucional com a novidade de que nós não precisamos mais institucionalizar um ato para ter a exceção da regra. Pois é, Tiago. Olha, toda censura ou todo ato de exceção, ele se dá por meio de alguma espécie de legalidade formal. É assim hoje e sempre foi, durante a história, sobretudo das democracias modernas, onde a censura se disfarça um pouco mais. Então, sem dúvida alguma, quando a gente fala que o inquérito ele serve como um instrumento meramente de poder, o que está por trás é de que ele serve, sim, vamos dizer assim, a exceções legais, a escusas à Constituição, e não sabemos exatamente com qual finalidade. A finalidade que é exposta a nós é que é para preservar a democracia, a finalidade que é exposta a nós é que isso serve para evitar um mal maior, só que esse mal maior também não é apresentado. Esse preservar a democracia não se mostra na prática. Então ele serve na prática hoje, no dia a dia, apenas mesmo como um exercício de poder arbitrário por parte dos ministros. E isso é intolerável. E mesmo que fosse para preservar algum tipo de democracia, não se preserva a democracia se retalhando a democracia. Não se preserva, não se traz democracia amputando-a. A gente precisa ter uma democracia plena. E para isso, no mínimo, eu creio que esse inquérito deveria, se não ser extinto ou arquivado, melhor dizendo, deveria ser exposto o sigilo e demonstrado à população o que se fez até hoje. Seria uma mínima prestação de contas e uma demonstração de que aquilo que você e eu estamos aqui falando, Thiago, de que é um instrumento de exceção, não se configura na prática. Eu acho que todos nós merecemos saber isso. Doutor, para fecharmos a pergunta agora do Roberto Mota. Doutor, algumas das críticas que são feitas a esse inquérito são o fato dele ter sido aberto pelo próprio judiciário, e a outra é que é um inquérito que nunca termina. Na sua opinião, se o senhor tivesse que escolher qual é o aspecto mais polêmico desse inquérito, o que o senhor consideraria? É uma boa pergunta. Escolher entre dois males, né? Qual é o menor? O fato talvez dele ter surgido de uma ilegalidade, que é essa interpretação surreal do artigo 46 do Regimento Interno do STF, né, que entendeu que se um crime, se ele serve para isso, né, apurar se um crime dentro das cercanias do próprio STF. Bom, como é um crime eventualmente digital, então ele também está nas cercanias. Isso permite que o STF entenda e vem permitindo que ele compreenda que todo e qualquer assunto pode ser da competência dele. E todo e qualquer assunto cabe no inquérito das fake news. Tanto que hoje nós temos mais ou menos uns 8 outros inquéritos desdobrados do inquérito das fake news que estão tramitando todos com o mesmo ministro que foi designado sem qualquer sorteio em razão dessa interpretação surreal do artigo 46 do Regimento Interno do STF. Então eu creio que esse seja o mal maior, porque isso permite que outras tantas aberrações jurídicas, digamos assim, sejam feitas a partir dessa interpretação inicial. Creio que ele não terminar é sem dúvida um problemaço, mas isso acontece infelizmente no dia a dia de todos os inquéritos que tramitam. Eles demoram e isso não há nenhuma satisfação à população, mas o fato da interpretação da competência do STF permitir que outras tantas competências sejam absorvidas por esse inquérito e pelo mesmo relator, o Alexandre de Moraes, isso sem dúvida vem sendo um mal muito maior a toda a nossa democracia.